Apoio Carmen Stephans e Zaeli. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entre Elas. Desde já agradeço a sua companhia e a sua audiência. E no programa de hoje nós vamos falar sobre envelhecimento, ou melhor, amadurecimento. Quais são os seus questionamentos sobre essa idade? E uma entrevista com uma mulher de 76 anos que não sente os efeitos da idade. E ainda você vai conhecer a Pai de Douradina, que tem 76 alunos. Muitos alunos são destaque, tanto no mercado de trabalho quanto no esporte. Tudo isso no programa Entre Elas, a partir de agora. E hoje nós vamos começar o programa falando sobre envelhecimento, ou melhor, amadurecimento. Tem muita gente que encara como algo ruim e difícil de lidar. Porém, nós vamos desconstruir esse preconceito. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Micaela. Micaela, então, como desconstruir isso tudo, que a terceira idade é algo ruim? Bom, Thalita, hoje se fala da melhor idade, né? Porque se a gente tem uma visão diferenciada sobre esse novo momento de vida, essa nova etapa de vida, a gente vai conseguir construir, então, um novo momento de forma diferente e mais saudável em todos os aspectos. A questão é que hoje a gente tem na nossa sociedade um conceito de envelhecer como se fosse algo negativo, né? Ainda temos esses preconceitos. A nossa sociedade hoje, ela está envelhecendo. Nós temos um número com famílias com números menores, né? Com filhos, as pessoas estão tendo filhos com mais idade. E depois disso, elas vão vivendo, vão trabalhando, vão fazendo tudo isso para chegar na terceira idade. Contudo, essa terceira idade, ela está mudando também até o conceito de quando ela se inicia. Né? Porque hoje nós temos, então, com essas famílias começando a construir suas famílias com um tempo maior, elas estão tendo uma projeção de vida mais longa e produzindo mais. Só que ainda, o que eu vejo, qual que é a minha percepção? Que as pessoas não se preparam para a terceira idade. Elas não param para pensar nesse momento de vida, que também é um momento muito importante. Porque é muito difícil ter que pensar que vai se envelhecer, que vai ter algumas limitações que são reais, que acontecem. Mas se a pessoa tem um emocional preparado, começar a pensar, como tudo na vida, se a gente... Tem que ter um planejamento mesmo. Exato, na nossa vida, quando a gente começa a ir para a faculdade, quando a gente começa a trabalhar em tudo que a gente vai fazer, quando tem esse planejamento, tem uma programação, se pensa no que vai acontecer, as coisas flui melhor. E aí, quando algo vai acontecer, vai esperar, eu sei para onde eu vou direcionar. Não causa aquele impacto, então, no caso de chegar na terceira idade, não saber o que fazer, como fazer? Exato, e as pessoas se assustam por qual motivo? Que é aquilo que a gente estava conversando. Por exemplo, na adolescência, quando eu estou na primeira infância, por que o adolescente tem a crise? Porque ele não está preparado, ele não pede para virar adolescente, ele é criança e ele não está pedindo, ele está ali tranquilo e tem que enfrentar todas as diferenças, as crises emocionais, assumir responsabilidades que até então ele não precisava nem pensar, porque vivia no mundo infantil. Só que o adolescente, ele vai e descobre que tem um monte de coisa linda para viver na adolescência, passa a crise dele e vai se preparando para a vida adulta. Assim também é o adulto quando tem que se preparar para a velhice. Só que assusta, porque vem carregado, meu Deus, a minha vida está chegando ao fim. E não está chegando ao fim. É uma fase nova que hoje nós estamos vendo, porque tem muito estudo, tem muitas questões sendo faladas para essa idade, para ser desenvolvido, para ter uma melhor qualidade de vida, tanto biológica quanto emocional. Então, nessa fase, o que é importante? Parar, pensar, entender que nós vamos ter uma mudança e ela é uma mudança que acontece a longo prazo. A gente não vê, o adolescente é muito visível, né? Passa da infância para a adolescência e devagarinho ele vai se transformando no adulto. E esse adulto tem uma produção durante a vida dele muito ativa, então o corpo está respondendo, a cabeça está funcionando muito bem, está tudo muito acelerado. E quando chega na terceira idade, tem o corpo em si, o biológico,
biológico também. Eu falo, nosso corpo é uma máquina, né? Ele vai funcionando e chega uma hora que ele vai começando a falhar em alguns pontos. Só que essas falhas, se eu preparo até o biológico, se eu preparo o meu corpo, se eu preparo a minha mente para chegar lá, eu vou chegar de uma forma diferente. Mas falando em preparação, principalmente esteticamente, hoje não dá para você falar para uma pessoa a idade que ela tem, porque elas estão, né, com uma qualidade de vida, estão se cuidando mais, mas você acredita que emocionalmente as pessoas elas não têm esse mesmo cuidado, não têm esse mesmo olhar? E aí que é a questão, porque o que você disse é bem interessante. A gente não enxerga, não consegue. Antes era muito fácil, aquela pessoa está de tal a tal faixa etária. A gente não consegue olhar e, sem saber a idade exata, falar, mas as pessoas não querem falar a sua idade. Você percebe, você pergunta para alguém que é mais maduro, quer falar a idade. Ai, não, Por que esse receio tô todo? maduro. Porque é o medo do envelhecer. O próximo do fim, como você Exato, disse. o próximo de chegar, minha vida está chegando. Não, hoje, 60 anos, a pessoa está em plena produção ainda. 50 anos, a gente está na metade. A expectativa de vida hoje, a nível mundial, a gente tem 50 anos, ainda pode viver mais 50, né? E a gente tem muitos casos assim, ocorrendo antigamente, falar uma pessoa que chegava a 98, 99, 100, era notícia. Hoje não, hoje a gente tem inúmeros casos com isso e pessoas chegando a uma idade longa, com qualidade. Só que se pensa, só que mesmo assim as pessoas ainda têm esse receio de falar da idade. Então assim, eu vou trabalhar toda a parte externa para que eu não aparente a idade que eu tenho, porém o meu emocional tem tanto receio dessa idade que eu não falo. Só que então o que a gente teria que fazer? Entender. Qual a solução? Qual que é a solução? Então, nesse caso, não tem uma formação mágica, porque o envelhecer não é como envelhecer, não são o envelhecer, são os envelheceres, porque a gente precisa entender que cada sujeito tem que ter um olhar sobre si e entender o que vai lhe fazer feliz. Então, por exemplo, tem um caso de uma pessoa que trabalhou a vida inteira, um casal, produziu, sempre trabalhou de manhã, de tarde, tem gente que mesmo depois que os filhos saem, voltam a trabalhar à noite, aquele aceleramento, e chega e fala assim, ai, mas quando eu me aposentar eu vou parar tudo, eu vou descansar, vai ser minha vida, eu vou fazer outra coisa. Aí para e simplesmente corta tudo. Para de fazer, para de produzir. Aí os filhos, hoje em dia, a gente tem núcleos familiares menores, então que essa família que antes a gente tinha como o mais idoso que reunia todo mundo, pegava todo, a gente não tem mais esse molde. Então, a função tem que ser remodelada nessa nova fase. Então, aposentou. Ok, não quer mais trabalhar naquilo, se preparou para fazer a sua aposentadoria, para ficar tranquilo, mas o que eu vou produzir? Porque o sujeito, quando ele não produz, ele angustia. Ele tem que estar ativo, ele tem que fazer alguma coisa. Então, o que ele vai remodelar? Para onde ele vai caminhar? Buscar essas válvulas de escape e ver realmente cada indivíduo de maneira particular, como você disse. Exato. Ver o que te faz feliz. Isso, o que faz feliz, produzindo, entendendo e aceitando. Eu acho que o grande ponto primordial é a gente conseguir aceitar emocionalmente, porque não precisa ser para ninguém. Emocionalmente a idade que eu tenho. Aí você pode me perguntar, Micaela, mas então você é contra tratamento estético, essa coisa? Não, pelo contrário. Eu acho que se a pessoa é feliz, se te faz bem. Se te faz bem, o que faz a pessoa feliz, vamos correr atrás, vamos fazer tratamento estético no rosto, no corpo, vai fazer academia. Hoje a gente tem polivitamínicos que ajudam porque a gente tem uma deficiência real, orgânica. A gente tem que pensar em todo esse conjunto, faz você feliz, então vamos tratar isso. Só que eu também tenho que entender, então tá, quantos anos eu tenho? Tenho 60, tenho 70? O que eu vou fazer com os meus 70 anos? O que eu vou fazer com os meus 60 anos? O que eu posso produzir? Aonde eu vou ser feliz aqui? Então, faça o que o deixe feliz. Porém, entendendo e absorvendo, porque senão tem uma briga. Eu vou brigar para fazer um pacotinho, eu falo que é o meu pacote, a minha imagem por fora, de algo que não é real, que eu não tenho, e emocionalmente, então, nós vamos brigar. Então, por fora eu aparento ter 40 e eu tenho 60 e aí essas duas idades vão entrar em conflito. E esse conflito vai me desgastar emocionalmente. Então, por isso, e se eu estou ajustada à minha idade, com a minha imagem que eu estou produzindo, que eu quero ficar bonita, que eu quero, e a mulher tem muito isso da vaidade, então, porque para o homem isso já entra com outra conotação, porque o homem envelhecer é amadurecimento, né? Isso que eu ia te falar, em relação agora ao homem, você acredita que a
mulher ela se cobra muito e a sociedade também cobra muito da mulher, porque assim, como nós tivemos um bate-papo informal, um homem grisalho, ele é maduro, ele é charmoso, e uma mulher muitas vezes ela não quer ficar grisalha, né? Exato. Como é isso? Você acredita que a mulher e a sociedade, o que é que se cobra tanto? E aí você vê, até nos filmes, quando se coloca um homem maduro, charmoso, bem-sucedido, que coloca, ele tá lá, um homem de mais idade. Agora uma mulher não coloca uma senhorinha bem-sucedida. Então, olha o que a sociedade nos impõe. E a gente vai aceitando isso, a gente vai pegando tudo isso, absorvendo e achando que é real. E depois faz mal emocionalmente. Exato, porque a cobrança é grande demais. Eu, Micaela, acredito que a cobrança para o homem no envelhecer, ela é muito mais tranquila, porque tem essa visão do conjunto do social. E para a mulher tem uma cobrança muito maior. Então, a sensação que dá é assim, então se a mulher envelhece é para ser vovó. E não é, ela pode ser vovó, só que uma vovó que pode produzir, que pode se reinventar, que pode recriar. Ah, então passou a vida inteira trabalhando, tal, mas gosta de cozinhar. Então vai ficar em casa, vai produzir, vai cozinhar, vai fazer o que gosta. Quem sabe até pode começar um programa novo, uma empresa nova, né? Algo novo nesse ramo. Ou pode não parar. Eu acho que a cabeça parada, ela começa a angustiar. E ela começa a desacelerar demais e a cabeça, eu falo, o que tem de vantagem no envelhecer é que se a gente tivesse a sabedoria que a gente tem com mais idade, na nossa juventude, as coisas seriam diferentes, mas tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Então a gente tem que aproveitar essa maturidade, todo esse conhecimento, toda essa bagagem que a gente ganha com o tempo. Eu sempre falo isso com os meus pacientes, eu falo, o tempo ele dá uma coisa de presente pra gente, que é bagagem e maturidade. E a gente aprende a lidar muito mais fácil do que quando a gente era lá jovenzinho, pelos impulsos, só pela intensidade da vida. E agora a gente pode olhar, ter essa maturidade, parar, pensar e fazer escolhas que realmente vão me fazer feliz. Só que sem entrar em conflito da briga de idade, entendendo a idade que eu tenho, assumindo e fazendo o que me faz feliz. Muito bom você tocar nesse assunto, porque no próximo bloco nós vamos conhecer uma senhora de 76 anos que ela pratica atividades físicas todos os dias. Ela tem um grupo de corrida e eles correm todos os dias às 6h30 da manhã. Eu te convido para acompanhar essa entrevista dela e fazer uma análise dessa mulher de 76 anos que não parou e não sente os efeitos da idade. É no próximo bloco, não saia daí.